João capítulo 9, do verso 1 ao verso 12. Todos acharam aí? João 9, de 1 ao 12. E a palavra de Deus diz assim: Jesus cura um cego de nascença. Ao passar Jesus, viu um cego de nascença. Os seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-as no olho do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é esse o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmaram que era ele. Outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos, interrogaram-nos eles. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Perguntaram-lhe então: onde está esse homem? Não sei, disse ele. Santíssimo Deus, o Pai, a tua palavra tem poder, a tua palavra é viva e eficaz. Portanto, o Senhor prepara, ó Pai, os corações de cada um, Senhor, para ouvir a tua palavra, para que eles possam, Senhor, como esse jovem, ver, e para que eu também, Senhor, possa expressar somente aquilo que vem do teu coração. Que o homem, ó Pai, desapareça, que cresça, Senhor Cristo, através do Santo Espírito em minha vida, ó Pai. Abençoe, Senhor, que eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Milagres. Milagre é uma coisa assim que talvez você vai dizer assim: só acontece com os outros. Você acha que o milagre só acontece com os outros? Não responda. Você não tem que responder agora, porque eu quero que você responda isso no final dessa mensagem. A cura do cego, essa cura aqui no capítulo 9 de João, ela faz parte da lista dos 7 milagres relatados no livro de João, milagres de Jesus, grandes milagres de Jesus. João, ele olha para Jesus assim e fala assim: bom, até o capítulo 11 de João é uma coisa progressiva. João, quando escreveu o evangelho dele, ele se preocupou em mostrar o ministério de Jesus e mostrar como que o ministério de Jesus ia crescendo e como que ele ia impactando na vida dos religiosos daquele tempo. Como que ele começou primeiro lá, o primeiro milagre que ele fez, eu não vou perguntar para você, o primeiro milagre que ele fez, está lá em João capítulo 2, vocês não precisam abrir, que foi a transformação da água em vinho. Ele foi num casamento, ele começou o ministério dele lá no casamento, fazendo com que não faltasse alguma coisa que é importante na família, que era o casamento. Depois, no capítulo 4, ele tem o quê? A cura do oficial, que o homem vem e fala assim que o filho dele está doente, e ele diz: simplesmente mande que aconteça. E foi lá e aconteceu. Depois nós temos a cura do paralítico de Betesda, que é aquele homem que estava lá sentado há não sei quantos anos e reclamava que ninguém ajudava ele a entrar naquele lugar. Interessante nessa passagem que ele era tão concentrado na fé que ele tinha em coisas que ele não viu Jesus. Jesus falou com ele: levanta, e ele nem sequer soube quem era Jesus, mas aí aquele homem se levanta, pega a maca dele e sai andando. E aí o resto da história vocês devem conhecer, está lá em João capítulo 5. No capítulo 6, João mostra ele como quem? A multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus transformou água em vinho. Jesus mandou que uma pessoa fosse curada, foi curada. Jesus agora cura um paralítico, e agora Jesus faz uma coisa que a multidão quer. Jesus, ele transforma a água em... ele multiplica pães e peixes. Aí no capítulo 6. Quando ele multiplica pães e peixes,
começa algo que nós temos muito forte nos dias de hoje, a multidão. Você vai encontrar muita gente indo para a igreja querendo o quê? Pão, peixe. Muita gente querendo estar ali por perto para ver se cai alguma bênção. Mas ali aquele milagre era com o objetivo do quê? Primeiro o amor de Jesus por ver as pessoas ali, mas também para mostrar o poder de Deus. Que ele pode pegar o pouco. Existem duas multiplicações, e uma das multiplicações, num dado momento, Jesus chega para os discípulos e fala, dá a eles de comer. E eles olhando com os olhos humanos, isso é triste porque Jesus já havia multiplicado os pães primeiro. Eles falam, mas Senhor, são muitos, como que você fala, dá a ele pode comer? E aí de repente chega lá o André e o Felipe com, esse menino tem aqui 5 pães e 2 peixinhos. E aquele pouco serviu para alimentar uma multidão, para dizer o seguinte, não só na questão da comida Jesus pode multiplicar as coisas, mas naquilo que você pode fazer pelo reino de Deus. O pouquinho que você tem, na mão de Deus, muito. Desde que você o leve até Jesus. Não estou falando de dinheiro, estou falando de a capacidade que Deus tem de multiplicar as coisas que você tem na sua vida. Depois no capítulo 6 ainda, ele também fala que Jesus andou sobre o mar. Uau, ele tem poder sobre a natureza. Ele andou sobre... Então ele tem um poder físico, agora ele anda sobre o mar. No capítulo 9, é o texto que nós vamos ler hoje, que é o 6º milagre, que é a cura de um cego de nascença, que faz com que todo mundo naquela região fale, ele curou um cego de nascença. Não é um cego que ficou cego, é um cego de nascença. Ninguém nunca fez isso. E aí começa todo aquele movimento e fala o que mais Jesus pode fazer. E aí vem o 7º milagre, que foi a ressurreição de Lázaro. Quando Jesus vai e ressuscita Lázaro, aí ele está no top do ministério dele e as pessoas falam, a gente tem que matar esse homem. A gente tem que matar esse homem porque esse homem está fazendo muita coisa e ele vai acabar com a nossa forma de ensinar ou de ver as coisas. Hoje, o nosso texto ele vai falar sobre essas pessoas que não conseguiam enxergar a Jesus. Voltando lá para o texto, no capítulo 9, você vai me dizer assim, mas são só esses milagres de Jesus? Não. João ele diz assim para a gente lá em João 21, 25, ele fala assim, mas há também muitas outras coisas que Jesus fez, que se fossem escritas uma a uma, o próprio mundo, acredito, não seria capaz de conter os livros que deveriam ser escritos. Isso é João dizendo que Jesus fez tantas coisas. Porque imagine a situação, Jesus caminhava e as pessoas vinham para ele. E as pessoas clamavam no caminho. A gente tem lá o cego Bartimeu, que começa a gritar, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus o que ele faz? Ele para e vai atender um cego no meio do caminho. Não é esse cego, um outro cego. Aqui Jesus ele para, vê o cego e fala, é esse, eu vou lá e vou falar com ele. Também em João, no capítulo 20, 30 e 31, ele fala assim, e essa é a parte mais importante da questão dos milagres. Os milagres não são para que as pessoas sejam salvas, mas eles estão para que as pessoas entendam quem é Jesus. João 20, 30 e 31 fala assim, muitos outros sinais Jesus também fez à vista dos seus discípulos, que não estão escritos nesse livro. Mas estes são escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que assim crendo, possam ter vida em seu nome. O livro de João, ele vai fazendo essa trajetória de milagres, os milagres mais assim, relevantes que marcaram para ele. E ele chega lá no final e fala, gente, Jesus fez muitos outros milagres. Mas eu estou falando dos milagres que foram escritos aqui nesse livro, para que você creia que Jesus é o Filho de Deus. Para que não tenha dúvida de que somente o Filho de Deus podia fazer essas coisas. Que podia ressuscitar os mortos. No episódio aí do capítulo 11 de João, quando ele fala da ressurreição, um dos textos que meu filho aprendeu logo no começo da vida dele, ele dizia assim, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E isso ficava na cabeça dele, assim, ele falava sempre, por quê? Porque se você não crê que Jesus pode, no último dia, ressuscitar os mortos, não tem jeito. As pessoas falam assim,
não tem jeito, só para a morte não tem jeito. Mas esse texto fala, não, o problema da morte já tem a solução, Jesus. Porque mesmo que esteja morto, viverá. Agora voltando aqui ao milagre da mensagem de hoje. Que relato maravilhoso encontramos aqui, nessa passagem. Alguém está aí, assim, na beira do caminho. Vamos ler lá, o 9:1. Ele diz assim que, ao passar, Jesus viu um cego de nascença, e seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Ele estava sentado lá na beira do caminho, e ele não podia fazer nada. A única coisa que ele podia fazer era pedir esmola. Muito provavelmente ele pegou e ficou sentado num lugar de movimento, porque ele não podia trabalhar. Não tinha essas escolas de pessoas especiais que tem hoje, que vão dar aquela orientação. Então o máximo que ele podia fazer é pegar ele, levar ele para um lugar, ficar lá sentado pedindo esmola. Sem poder sair dali. Talvez não tinha nem a varinha. Não tinha as ruas com aquele acesso para ele poder subir na calçada. Não tinha o sinal de pedestre com um som, para o cego poder saber que pode atravessar. Ele vivia à mercê da situação que ele estava. Mas o que é pior disso? As pessoas passavam por ali e nem ligavam. As pessoas olhavam, alguns olhavam e faziam como fizeram aí os discípulos. Eles olhavam para o rapaz e diziam, pobre rapaz, como pode viver assim? E se perguntavam, quem pecou, este ou seus pais, para que fosse cego? Desses aí, alguns deixavam, talvez uma esmola, uma moeda, mas a maioria simplesmente deixava essa pergunta no ar. Ele deve estar pagando por algum pecado, ou dele, ou dos pais deles. E aí eu pergunto a vocês, vocês acreditam nisso? Vocês acreditam que aquele homem estava naquela situação por causa do pecado dele ou de alguém? Os discípulos aqui, é importante entender, os discípulos tinham essa mesma dúvida. Quem foi a Jesus perguntar por que ele está aí? Os discípulos. E também era por falta de conhecimento, porque na Bíblia diz que os filhos não vão pagar pelos pais. No texto que a gente leu hoje na lição de Êxodo 20, Jesus está dizendo que as consequências do pecado dos pais vão afetar os filhos. Porque naturalmente, se você faz alguma coisa errada que possa afetar os seus filhos, eles vão ser afetados. O camarada é viciado em jogo, perde tudo. Os filhos vão viver apertado. Jogo é terrível. Os filhos vão viver numa situação difícil. E a consequência do pecado dos pais vai afetar os filhos, mas não que Deus vai castigar eles por causa do pecado dos pais. Mas os discípulos também tinham essa dúvida. E o que foi que Jesus respondeu? Jesus responde no verso 3, ele diz assim, nem ele, nem os seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou, pois a noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E aí ele continua dizendo o que Jesus fez para ele. E aí eu pergunto para você que está logo no começo da mensagem, mas eu tenho que fazer essa pergunta para você. Alguma vez você se sentiu assim perdido no meio da multidão? Tem até música que fala isso aí, que o camarada estava caminhando, perdido no meio da multidão. As pessoas passam, vão e vêm, você está lá como mais um. Assim, cego sem direção, lamentando da sua vida, sobre problemas que lhe incomodam muito em qualquer área da vida. Essa semana eu e a gente estava assistindo um documentário que mostrava mulheres que têm problema de uma compulsão de arrancar o cabelo. E a mulher, ela arrancava o cabelo e põe na boca. Arrancava o cabelo e põe na... Então ela tinha uma pinça que era a arma de tortura dela, porque ela tinha uma compulsão tão grande que ela já não tinha mais cabelo aqui nenhum. E usava uma peruca e vivia assim... Tinha uma vida,
mas passava por aquela situação porque ela mesma, ela dizia que não sabia por quê. Mas por outro lado, a mesma reportagem mostrava pessoas que têm um problema de genético, um problema de saúde, que faz com que o cabelo não cresça. E mesmo assim, sendo descriminalizado e tudo mais, aquela moça que não teve opção, ela conseguia, ela tinha sofrimento, porque para a mulher, assim, o cabelo é uma coisa assim, pelo menos a maioria das mulheres, muito importante, e a Kátia agradece por isso, mas ela usava uma peruca e conseguia viver bem. Mas muitas pessoas, por problemas, elas se mergulham em depressão e fazem o quê? Se enfiam na caverna. Você já percebeu que a pessoa deprimida, ela se fecha? Ah, não quero falar. Ah, eu estou com sono. Ah, eu só quero dormir. E aí você olha assim e fala, mas cadê aquela alegria? Cadê aquela disposição? Não, eu vou ficar aqui na caverna. E isso se assemelha muito àquele jovem cego, no meio da escuridão. Parado lá na sua caverna, sem poder sair, sem poder ver a saída. E como dizem alguns, né, que quando vê a luz no fim do túnel, ele vai falar, é o trem que está vindo na direção contrária, não é uma solução para o meu problema. E esse sentimento de vida infeliz, de você, talvez não teve sucesso, não estou falando só de depressão, você não teve sucesso no seu projeto, você não tem sucesso no seu relacionamento. Ai, mas sabe o que acontece? Minha mulher não corta a unha do meu pé. E o camarada fica lá assim, meu casamento, eu não sou homem feliz. Tem gente que chega nesse ponto. As coisas estão tudo bem, mas consegue achar pelo em ovo e consegue ficar criando caso por coisa menor. Autorrealização. Puxa, eu consegui fazer isso, eu consegui fazer aquilo outro. Se todas essas coisas acontecem na sua vida, elas não estão acontecendo porque Deus colocou isso aí na sua vida. Na verdade, como servo de nascença, todos nós somos salvos do poder que domina esse mundo. Todos nós temos a oportunidade de ser salvos do poder que domina esse mundo. Enquanto nós permanecemos sentados na beira do caminho, em plena escuridão, e lamentando o que estamos vivendo, por que estamos vivendo nessa condição? Aquele jovem estava lá, a Bíblia não fala se ele estava reclamando. O Bartimeu, ele vai lá e clama, filho de Davi, tem piedade de mim. O jovem não, ele estava ali sentado, tranquilo. A Bíblia não diz sobre diálogo, não diz nada. Jesus simplesmente chegou para ele e falou. Ele ouviu a conversa. Imagina a situação dele. Esse aí. Aquela coisa de... Ele está assim por quê? Porque ele errou ou foi os outros? Ele estava lá ouvindo. Jesus fala, não, ele está aí por quê? Para que a obra de Deus seja manifestada na vida dele. A realidade é que Jesus veio desfazer as obras de quem? As obras do diabo. Ah, mas que negócio louco esse diabo. É realmente o diabo. O diabo, se a gente olha aí na sua Bíblia, aí, abre por favor aí, lá em João 10, deixa marcado na hora, é só virar uma página. Lá em João 10, o propósito do diabo é bem claro com respeito à humanidade. João 10, ele diz assim, o ladrão, que é o diabo, vamos ler? Ele veio senão para... roubar, matar, destruir. Ele veio justamente para isso. O diabo ele veio porque ele já está condenado. Ele sabe qual é o fim dele. E ele quer levar quem ele puder levar com ele. Ele odeia a humanidade e ele domina esse mundo. De maneira que ele vai tentar sempre fazer o quê? Enquanto você estiver indo no caminho errado, ele sempre vai estar te levando. Já perceberam? Quanto mais o cara entra na obsessão de determinadas coisas, a família se destrói, o camarada se mata e pessoas são roubadas. Tudo que acontece hoje em dia com político, com pessoas corruptas, é a ganância que faz com que aquele hospital que era para ter uma máquina de, sei lá, de ultrassom, que podia salvar a vida de várias pessoas, não tem aquela máquina. Por quê? Porque o outro veio e roubou. E roubou o outro. Colocando o quê? Colocando aquele desejo de ganância no coração da pessoa. Ele veio para roubar, ele veio para matar, ele veio para destruir. E essa é a condição do homem. E aí no verso 10 mesmo ele continua dizendo assim que, mas
Eu vim, eu é Jesus, para que tenham vida e vida abundante. E você vai dizer assim, mas quando é que Jesus virá para que eu tenha essa vida abundante? Lá naquele texto ali, o rapaz estava lá sentado e Jesus passou e viu aquele rapaz. Na realidade, Jesus já veio. Se você não sabe que Jesus já veio, deixa eu mostrar aqui para vocês. Todos nós temos a oportunidade de ter esse encontro com Jesus. Qualquer um. Todos. Lembra que a gente estudou na lição hoje? Jesus veio para salvar a todos. E tem um encontro similar que esse cego teve. A questão mais importante. Será que nós damos ouvidos para o que Jesus está dizendo? Jesus parou ali, viu aquele jovem e disse que ele estava ali para fazer a obra dele enquanto era dia. Jesus foi ali e disse assim que ele estava ali para que a obra de Deus fosse manifestada na vida daquele jovem. E Jesus disse-lhe algo. Jesus colocou o barro, a lama no olho dele e disse, vá e se lave lá no poço de Siloé. Da mesma forma, Jesus passou e viu aquele homem. Ele também tem olhado para você. Ele já olhou para mim e com os olhos de amor, aguardando para quê? Para que a glória de Deus seja manifestada na sua vida. Então pare de ficar reclamando da sua vida. Escute a voz de Jesus. Lá em João 3, do 16 ao 21, a Bíblia diz assim: como Deus faz para que você seja liberto da escuridão que talvez você esteja vivendo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que o condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. E eu pergunto para você, não é o fim da mensagem, mas você quer vir para a luz? Aquele jovem ele teve que tomar uma atitude, ele teve que levantar, ir lá e lavar os seus olhos no poço de Siloé. Você quer aceitar Jesus? Às vezes as pessoas elas ouvem a voz de Jesus, mas elas preferem, como foi lido aqui nesse texto, elas preferem, como a amiga da Kátia disse para ela, mas como que é ser crente, essa coisa? Na realidade, Jesus ele te dá liberdade, ele te dá liberdade para escolher. Enquanto eu era do mundo, eu não tinha escolha. Enquanto eu era do mundo, eu fazia aquilo que os outros queriam que eu fizesse. Eu fazia aquilo que todo mundo faz, eu vou ficar fora disso? Mas no dia que eu aceitei Jesus, que eu nem sei que dia que foi, eu entendi que agora eu sou livre para escolher. A palavra de Deus diz assim que todas as coisas são lícitas, mas nem tudo te convém. Você pode fazer todas as coisas, mas você vai fazer todas as coisas? Convém você fazer determinada coisa? Convém você pular de um prédio? Convém você se matar? Convém você se drogar? Convém você se prostituir? Convém você não amar a sua esposa? Convém você não amar o seu esposo? Convém você roubar no imposto? Se você quiser vir para a luz, eu vou fazer uma oração aqui agora e você repita comigo, para aquele que não tem Jesus ainda. Essa oração serve também para quem está na internet, que diz assim: amado Deus, eu reconheço que sou um pecador. Eu reconheço que eu andei muito tempo nas trevas. Eu reconheço que sozinho eu não consigo encontrar a direção e o caminho para a minha vida. Eu reconheço que o Senhor enviou seu Filho ao mundo para iluminar os nossos caminhos. Vem, Senhor Jesus, limpa o meu coração. Restaura, Senhor, a minha vida, a minha alegria, o prazer, ó Pai, de servir ao Senhor pelo resto da minha vida. Vem ser Senhor
e vem ser o Salvador da minha vida, Pai. Eu lhe agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração comigo, no final, você não precisa vir aqui na frente, não precisa se envergonhar, mas no final você conversa com a gente. A gente tem que se alegrar como aquele jovem se alegrou, e a gente vai continuar vendo o texto, e a gente tem que, nesse mundo, você é o milagre de Deus. Não é que ele parou de fazer aqueles milagres, não é que ele fez só os milagres no ministério dele, mas você tem que entender que você é um milagre de Deus. Aquele jovem ele pôde ver, mas ele pôde ver com os olhos físicos. Mas na realidade existem muitas pessoas que estão cegos, estão lá na caverna, não conseguindo ver que Jesus está dizendo, vai e abre o olho. Esse jovem lá no verso ele fala assim, então eu fui, lavei-me e vi. No verso 9, ele diz assim, mas então respondeu o homem chamado Jesus, misturou terra com saliva e colocou nos meus olhos, e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Na outra tradução ele fala, então fui, lavei-me e vi. Eu peço a Deus que cada um de vocês aqui realmente tenha a sensibilidade de estar vendo. E se você vê, aí vem a parte para aquele que já tem a visão. Se você tem a visão, isso significa que você já tem Jesus no seu coração. E se você já tem Jesus no seu coração, você tem que testemunhar sobre essa transformação. O que aconteceu na vida desse jovem? Se a gente continuar lendo aí o texto, você vai ver aí no verso 8, ele diz assim, então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam, não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam, é este. E outros, parece com ele. Eu dizia, sou eu. Transformação de vida. Se você aceitou a Jesus, se você é uma pessoa que anda com Jesus, tem que existir uma transformação de vida. Não é só você que vai ver, as pessoas em volta vão ver. Os vizinhos vão ver, as pessoas que convivem com você vão ver que você mudou. Vão ver que você é diferente, vão perguntar, mas não é esse? Ah, aquele que fazia isso, aquele outro. Vão falar isso. Você vai falar, mas agora eu sou diferente. E as pessoas, elas notaram e continuarão notando que você é diferente do que você era antes. A Bíblia diz que o nome de Deus, e essa é a parte mais importante, o nome de Deus é glorificado através das nossas boas obras. Nós não somos salvos pelas boas obras, mas nós somos salvos para as boas obras. E uma vez que você é salvo, as suas boas obras vão mostrar que você é diferente. Mas não é que você faz as obras para você ser salvo, mas você faz as obras porque você é salvo. E uma vez que você faz as obras, a gente tem que entender o testemunho. Aqueles vizinhos foram impactados, eles falaram assim, puxa, mas como isso pode ter acontecido com aquele jovem? O testemunho de vida ele vale por mais de 1000 palavras. Não adianta você pegar e levar folhetim para o seu vizinho, não adianta você pegar, convidar a pessoa para a igreja. Mas convida também, de qualquer forma, sempre é importante convidar. Mas se o seu testemunho de vida não mostrar que houve uma transformação na sua vida, não vai servir de nada. E o nome de Deus não vai ser glorificado. Lembra da divisa da escola, do curso que a gente fazia aqui de escola bíblica? Você tem que estar preparado para responder, porque as pessoas vão perguntar para você qual é a razão da esperança que há em você. Você tem que estar preparado. Testemunho de vida é a forma que você tem de exaltar o Salvador. Vocês vão perceber que eu vou estar sempre falando aqui sobre exaltar o Salvador, equipar os santos e evangelizar o pecador perdido. Ao momento que as pessoas veem a transformação de vida na sua vida, na sua família, no seu modo de andar, Deus é exaltado. As pessoas olham e falam, puxa, Deus fez uma diferença na vida dele. Agora também tem um outro problema. Você mudou e as pessoas podem não concordar com essa mudança. E isso acontece. Vem o quê? Vem a perseguição. Continuando aí no texto, no verso 13, ele fala assim, levaram, pois, os fariseus, é longo o texto, então vou ler aqui, levaram, pois, os fariseus, o que dantes era cego, e era sábado quando Jesus fez o lodo
e abriu os olhos. Tomaram, pois, verso 15, também os fariseus e perguntaram, como vira? E ele lhes disse, pôs-me lodo nos meus olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tomaram, pois, a dizer ao cego, tu que dizes daquele que te abriu os olhos? Ele respondeu, que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego, e que agora visse, enquanto não chamavam os pais do que via agora. E perguntaram-lhes, dizendo, este é o vosso filho? Que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais lhe responderam e disseram, sabemos que ele é o nosso filho, e que nasceu cego. Mas como vê, não sabemos. O que lhe tenha abrir os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntar-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porque já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram, tem idade, pergunto-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse, se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que, havendo sido cego, agora vejo. E tomaram a dizer, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes, já vos disse, e não ouvistes? Para que quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram, discípulo dele seja tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes, nisto, pois, está a maravilha, que vós não sabeis de onde ele é, e contudo me abriste os olhos. Ora, todos nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, eles ouvem. Desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. Se esse não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe, tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós, e expulsaram-nos. Até aí, perseguição sempre vai vir. Aquele jovem, ele tinha que estar alegre por ele. Ele era cego e agora ele vê. Mas aí eles entram na questão, mas ele foi curado no sábado. E sábado não podia fazer nada. E Jesus ensina várias vezes, você não vai fazer o bem no sábado. Se você fizer o bem, você está fazendo uma coisa errada. E daí a pouco eles foram para o caminho e disseram, não, ele não pode ter feito milagre porque ele é um pecador, nós não sabemos quem ele é. E o rapaz fala uma coisa que é aquilo que eu falei na lição hoje aqui também. Aquilo pouco que você sabe de Jesus é suficiente para você testemunhar. Eu sei que eu era perdido e agora estou salvo. O pouco que eu sei fez diferença. Eu não sei grego, eu não sei lá o que, hebraico, mas eu não consigo interpretar a Bíblia como um doutor, mas o que eu sei é que Deus me ama e que o Filho dele morreu por mim. Esse é o suficiente para você poder dizer para a pessoa. E era isso que o rapaz falava. O que eu sei que era perdido e agora sou salvo. O que eu sei que eu estava condenado, a condenação era certa e agora sou salvo. Se as pessoas perguntarem para você, você vai para o céu, você não pode ter dúvida. Você tem que dizer, eu vou. Eu não sei como, mas eu vou estar lá. Essa é uma coisa chave. Você vai para o céu, quando você morrer, você vai para o céu. Você não pode ter dúvida com relação a isso. Se você tiver dúvida com relação a isso, repense, volte lá atrás, onde você aceitou Jesus, e diga, mas e se Jesus voltar agora, o que vai ser na minha vida? Você tem que ter essa convicção. Não adianta você entrar no avião
e fazer, eu viajava muito, entrar no avião, fazer oração e falar Deus. Porque se o avião cair, acabou. Mas não vai ser ali, na hora do avião, você falar, meu Deus, perdoa todos os meus pecados. Não, você tem que ter convicção, você não sabe o dia que Jesus vai voltar. Por isso é hoje que você tem que aceitar. Agora, a vida do cristão tem muito mais alegria do que tristeza. Porque a gente cantou aquela música, Eu Sou Feliz. Tem a história daquele hino que fala, do Titanic, que fala, se paz a mais doce puderes gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, apesar de aflições, sou feliz em Jesus, meu Senhor. E a música diz, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. A história dessa música, a pessoa que escreveu essa música, ele conta que a família dele, 1800, final de 1800, entrou num barco. E eles entraram num barco e teve um naufrágio. E a mulher e 2 ou 3 filhas dele morreram nesse naufrágio. E ele, na dor, escreveu esse hino. E a música só fala de feliz, só fala de felicidade, ele fala, eu sou feliz. Mas ao mesmo tempo ele fala que eu posso gozar a paz, porque eu sou feliz. Mas ele fala que as aflições vão vir, mas mesmo assim eu vou ser feliz. E então, na vida do crente, vai ter luta? Vai ter luta. E por que vai ter luta? Aí vocês não precisam ler lá em Romanos 8, 18, que a gente estudou aqui, fala assim, porque para mim, tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória que será revelada em nós. Se Deus transformou a sua vida, tem mesmo que ser dito. Muitas vezes, e aí vem aquela questão, Deus transformou a sua vida. Você tem que dizer às pessoas. Você não pode ficar calado. As pessoas vão questionar, vão dizer assim, você é fanático, vão dizer assim que você só fica lendo a Bíblia, vão dizer assim que você fica indo para a igreja. Olha, hoje está um dia bom para jogar bola. Eu às vezes sabe como que era louco por futebol. Minha vida era futebol, era ouvir a bola picando na rua, já desaparecia. Tinha que fazer alguma coisa, acabava rapidinho. Ou às vezes eu ficava lá assim quieto, ela só olhava para mim assim e falava, vai, some daqui. Porque ela sabia que eu estava querendo jogar bola, por quê? Porque era aquilo que eu queria fazer. Quando nós fomos para a igreja, no dia que eu falei, a gente vai entrar na classe de batismo, eu falei, gente, agora é sério, agora o negócio é sério, então aí tive que largar o futebol e aí fui engordando. Mas não é só por isso, eu comia demais também, né? Mas isso é uma outra história. Deus transformou a sua vida, você tem que falar. As pessoas vão questionar e muitas vezes ficamos calados e não exaltamos o nome daquele que fez e faz tudo por nós. Quantas vezes você deixou passar a oportunidade de exaltar o Salvador? Quantas vezes você teve a oportunidade de dizer assim, foi Deus que fez isso na minha vida? Foi Deus que me ajudou a me formar na faculdade. Foi Deus que me ajudou a arrumar esse emprego. Foi Deus que me ajudou a comprar essa casa. Foi Deus que me ajudou a pagar uma prestação. Foi Deus que me ajudou a educar meus filhos. As pessoas falam assim na correria e esquecem de falar que foi Deus. E esse jovem está falando assim, ó, eu nem sei quem ele é. A gente vai ver mais para frente que ele vai encontrar Jesus. Ele fala, eu sei que o nome dele é Jesus, mas não sei quem ele é. Mas eu posso dizer o seguinte, que o pouco que eu sei dele fez diferença na minha vida. E vocês têm sempre que estar falando isso, porque a gente tem que o quê? Exaltar o Salvador. Então eu falei que a gente tem que equipar os santos, a gente tem que exaltar o Salvador. E exaltar o Salvador como? Dizendo, foi Deus. Ah, eu estava doente, sarei. Foi Deus. Um médico teve que virar para mim uma vez e falar assim, eu tinha pedra no rim e sumiu. E aí eu fui no médico, a médica não entendia o que tinha acontecido e pediu aquele exame de contraste para ter certeza que tinha sumido, que o ultrassom dava e depois não dava mais nada. E a médica teve que virar para mim e falar assim, por que você não fala que foi Deus? Você pediu para Deus? Eu pedi, então você não tomou chá. Era muito grande a pedra para sair. Você não fez o laser, não fez o ultrassom, o tratamento. Não tem explicação. Está aqui um exame que mostra uma coisa, aquele exame que mostra outra coisa. E você fica com essa cara, eu não sei. Você pediu a Deus? Eu pedi. Então você fala. A médica falou para mim na minha cara, você tem que falar que foi Deus. Você não tem que ficar nessa, não sei o que foi. Se você pediu,
E esse é o problema, a gente pede mal. O pede a gente não sabe quem está pedindo. Então, simplesmente usando a seguinte frase, graças a Deus. Se você puder dizer graças a Deus, às vezes a pessoa fala, mas não foi Deus, foi seu sacrifício. Você estudou, menino. Você se esforçou, menino. Ah, você não sei o que, mas o marido que você tem, ou a esposa que você tem, não é uma questão de você se esforçar. Não é uma questão de você ser mais bonitinho, ou mais jeitosinho, ou jeitosinha. Não. É uma questão de que Deus te abençoou para ter a pessoa daquele jeito. Ou até mesmo para você mudar, para poder o seu jeito de ser, para poder conviver com aquela pessoa. Portanto, graças a Deus, as pessoas têm que saber o porquê você mudou. Falando agora da conversão. Porque você age diferente. Vão vir as críticas das trevas que dirão. E já disseram para mim, melhor era como era antes. Pelo menos não ficava falando desse Jesus o tempo todo. As pessoas vão dizer assim, ah, o cara é viciado. Mas é melhor antes. Eu tenho um amigo que falou para mim, ah, o meu vizinho, ele tinha uma boca de... No Brasil chama boca, lugar que vende droga, uma casa que vendia droga. E ele reclamando porque agora o cara virou crente, tem culto na casa dele todo dia, o pessoal fica cantando e fica fazendo barulho, eu não aguento mais. Antes, pelo menos, ficava lá os viciados, ia lá, comprava e ia embora rapidinho. Agora fica lá aquele barulho, e fica lá aquelas músicas, tô ficando louco. O nome dele Luiz. Eu falava, Luiz, você não vê o bom na vida desse cara, as crianças aí que se viciavam, tudo? Ah não, antes era melhor. Eu preferia ele do jeito que estava antes do jeito que está agora. As pessoas vão dizer isso para você. Você tem que chegar e dizer não. Eu estou feliz com Jesus. Lembre-se que algumas pessoas ficarão irritadas porque são e estão nas trevas. As pessoas que se irritam com a transformação na vida da sua vida. Chefe, às vezes. Às vezes você vai falar assim, ah, eu tenho um evento na igreja, então não posso ficar hoje fazendo hora extra, sei lá. Você vai para a igreja vai te dar dinheiro, a igreja vai te sustentar, mas eu trabalhei minhas 9 horas, 8 horas, agora eu vou embora. Você vai discutir com o seu chefe e vai falar, ó, não tem condições do meu salário. E às vezes você faz, vamos dizer assim, tem a felicidade de fazer uma coisa que eu fiz uma vez, em que eu cheguei e detalhei com o meu chefe onde eu gastava meu dinheiro. E dizer, não tem condições. E o cara veio questionar o fato de eu ser dizimista. Eu falei, meu amigo, eu quero falar com você da minha dificuldade, do problema que eu tenho. Então, você não pode me questionar onde eu aplico o dinheiro. Não estou aplicando dinheiro em bobagem, não estou gastando dinheiro à toa. E é assim, eu só mostrei para você onde eu gasto meu dinheiro, mas não estou pedindo para você questionar onde eu gasto meu dinheiro. Estou pedindo para você um aumento. Ou você dá um aumento, ou você não dá um aumento. É opcional. Mas já fui questionado. Por quê? Porque as pessoas não entendem. As pessoas são das trevas, eles não vão entender. E quando eles fizerem isso, você tem que fazer como esse jovem. Ó, você pode dizer o que você quiser dizer, mas eu tenho a minha convicção. Eu sei que eu era cego e agora eu vejo. E a terceira coisa, só para a gente encerrar, não seja sábio segundo o mundo. A gente continuando no texto, no verso 35, ele fala assim, depois que o rapaz foi embora, né, lá no verso 35 ele fala, Jesus ouviu o que tinha expulsado, Jesus viu que o tinham expulsado e, encontrando-o, lhe disse, crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que nele creia? E Jesus disse-lhe, tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse, creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe, também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus, se fosseis cegos, não tereis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Aqui existem 2 pontos que a gente tem que ter em consideração. O primeiro é,
crer e adorar somente a Deus, que tem a ver com o exaltar o Salvador. Quem é? Você crê no Filho de Deus? Ele falou, creio. Então a partir dali agora ele passa a crer em Jesus, e aí fala assim que ele o adorou. Ele teve uma comunhão com Deus, ele teve que eles chamam de worship. Ele foi e teve essa comunhão com Jesus. A Bíblia não fala o que aconteceu com ele depois, mas ele continuou com ele. E o segundo ponto é que existe uma necessidade de aprendizado. Temos que estar equipados para entender as verdades de Deus e não ficarmos cegos dentro de visões ou ensinamentos que não são bíblicos. Aqueles homens, eles eram os senhores da lei. Os fariseus eram as pessoas que tinham conhecimento. Mas eles estavam cegos diante do tradicionalismo deles, do conhecimento deles, do conhecimento que foi agregando coisinhas de homens, e eles ficaram cegos. Por isso, nós temos que estar sempre buscando o quê? Crescer no conhecimento da palavra de Deus. E através disso a gente vai estar fazendo o quê? O equipar os santos. Então, você que já tem a visão, você tem que estar pensando sempre nisso. Você tem que pensar na testemunho, transformação. As pessoas têm que ver diferença em você. Você não é mais o mesmo. Aquele rapaz era cego, agora ele vê. E como está a sua vida? A segunda coisa é que você tem que falar. As pessoas vão questionar, as pessoas vão duvidar de que você realmente mudou. Você tem que dizer, não, eu mudei. Eu posso pecar. Assim, as pessoas, vai ser santo agora? Não. Eu estou no processo de santificação. Você não peca mais? Eu não vivo pecando. Eu vou pecar, mas eu não vivo pecando. E por último, você tem que estar o quê? Você tem que estar buscando o conhecimento da palavra de Deus. Para quê? Para você não cometer o mesmo deslize que os fariseus ali cometeram.